Boa noite a todos. E a paz de Jesus esteja conosco e que as palavras que hoje aqui ditas sejam a pura expressão daquilo que nós precisamos ouvir. No Paraíso é o capítulo 81 do livro Pão Nosso. E antes mesmo de começarmos a, a ler o trecho que Emmanuel tirou, o versículo que Emmanuel trouxe do evangelista Lucas, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução para dizer que a noção de paraíso era entendida de forma bem distinta do que a gente já consegue entender hoje, pelo menos nós espíritas. Nossos irmãos ainda em outras denominações religiosas, em outras crenças, entendem ainda o paraíso como algo, um local, né, circunscrito, aonde alguns acreditam que vão estar ao lado de virgens, outros que é um lugar circunscrito, aonde você ficará ali no puro esplendor, na contemplação de uma contemplação ociosa, de beleza, de usufruto de tudo de bom que existe. E o Espiritismo, ele veio trazer a nós a compreensão, né, de que este lugar que se chama paraíso, ele, na verdade, não é um local físico, ou um local ainda que não físico na nossa matéria, mas não é um local imaterial, mas é um estado de espírito, do espírito, né? Da condição que o espírito se encontra, da felicidade alcançada através da sua trajetória ao longo das suas experiências. Emmanuel, então, vai usar o versículo de Lucas, capítulo 23, o versículo 43. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde Jesus, justamente na crucificação de Jesus, onde Jesus está ladeado pelos dois ladrões, um considerado bom ladrão, o outro considerado mau ladrão, e então ele fala isso, responde a o bom ladrão Dimas, né? E essa é a resposta de Jesus a Dimas. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. E aí nós precisamos já começar a refletir nessa primeira frase que Emmanuel nos traz. Porque o que entendemos, o que aprendemos de Jesus, não se coaduna com um, um Jesus que poderia ter um certo favoritismo, um certo privilégio a alguém. E por que nós dizemos isso? Porque ali se tratava de um homem que de má vida, né? Um ladrão. E logo, você ter essa expressão de Jesus, né? Aquele que era o emissário
de Deus para trazer a boa nova para nós. Aquele que disse que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, nós não podemos esperar que Jesus possa ter nenhum tipo de favoritismo, nenhum tipo de privilégio, mas que tratasse e que trata as criaturas, cada uma de acordo com as suas necessidades. Então, o mestre, mas não é assim. E aí Emmanuel já começa aqui a clarear um pouco mais para que nós possamos ir, aos poucos, compreendendo aonde ele quer atingir e trazer essa lição para nós. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Porque também não é a promessa de um céu cheio de belezas e de deleites, né? Aqui já se trata de algo que é mais profundo, que precisamos pensar. A gente precisa entender também que tem uma questão aqui nos textos, principalmente nos manuscritos evangélicos, que na época foi escrito em grego koimê, que era uma língua do usada pelos populares e que não tinha os recursos nem as riquezas que a língua hoje, da língua portuguesa, tem em outras línguas. Era uma escrita que não tinha pontuação, que não tinha estrofe, parágrafo. Então, era uma escrita direta. E aí nós podemos aqui pensar também que nas traduções, onde os tradutores pegam o texto original e vai traduzindo para diversas línguas, pode ter existido aí a compreensão do entendimento daquele que escreve, e aí tem a questão aqui da vírgula. Que vejam, se você ler aqui, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É um sentido que a frase tem. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Estarás quando? Um dia estarás comigo no paraíso. Certo? Mas se você muda essa vírgula de posição, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha a diferença, né? Isso daí faz toda a diferença para o nosso entendimento e para a compreensão de que a justiça que Jesus trazia para todos, ela não poderia ser colocada de uma forma diferente para ninguém. Principalmente para que nós possamos compreender a grandeza do ensino do Cristo. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Veja, aqui, Emmanuel já começa a deixar de uma forma bem clara a mensagem que nós precisamos entender. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se
em resplendores eternos no imo do coração. Veja, Jesus, salvo engano, em Lucas 17, 20 e 21, ele vai dizer que o reino divino não surge não está nas coisas aparentes, externas, mas dentro de cada um de nós. E Emmanuel aproveita essa fala do mestre e completa para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer quando ele se refere ao ladrão que está ao seu lado, a Dimas que está ao seu lado, dizendo que, sim, Dimas estaria no reino dos céus com ele. Mas nós, por isso que no começo eu fiz essa introdução a respeito do Espiritismo, que traz uma claridade completamente diferente para nós a respeito do entendimento da vida após a morte, da reencarnação, da vida no mundo espiritual, né? Da trajetória do espírito, da necessidade da reencarnação para que o espírito possa burilar, né, o perispírito, o seu aprendizado e se tornar, aí sim, cada dia um espírito mais puro, mais próximo de, sim, entrar no reino do céu. Então, aí inicia-se esse processo. E quando é que inicia-se esse processo de estar no reino do céu? A partir do momento que Dimas demonstra ali a Jesus o arrependimento. Diferente de Gestas, que estava no canto oposto, que inclusive usa de sarcasmo com Jesus, que demonstra ainda uma dureza de coração. E aí, por se iniciar no processo do arrependimento e de acreditar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade que precisa ser seguida, Jesus diz a ele: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. E quando ele estará no paraíso? Desenvolve-se. Nós precisamos passar, o espírito precisa passar por diversas experiências. E esse desenvolvimento é o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento intelectual, para que nós possamos, sim, caminhar em direção a este reino do céu. E consolida-se. Aí, sim, depois de você se desenvolver, você se consolida. Se consolida como apto a estar no reino do céu, como espírito puro, em resplendores, veja, em luminosidades eternos. Aonde? Em algum lugar circunscrito? Não. No imo do coração. Em nós. O reino de Deus está em nós. Quando nós desenvolvemos as nossas capacidades, quando nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, quando nós cultivamos o amor, a benevolência, a justiça, a caridade, nós estamos alimentando, clareando e fazendo brilhar o nosso Cristo interno. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Logo, se ele se rendeu a Jesus, Jesus, obviamente, percebeu, sabia que aquele era o momento onde ele se iniciava, na trajetória, na senda do progresso do reino de Deus.
O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros. Veja, que se a gente fica apenas nessa leitura superficial e não compreende a profundidade daquilo que é dito por Jesus e dessa mensagem que é trazida por Emmanuel para nós, para que nós possamos mergulhar e entender melhor, nós esquecemos, não temos a noção de que uma vez iniciado, adentrado, existe todo o desenvolver-se, existe todo o processo. Quando os nossos irmãos evangélicos dizem, né, na expressão aceitar Jesus, quando o indivíduo desperta para Jesus, ele se inicia, ele muda, a concepção de vida é diferente, tudo é diferente. Esse homem iniciou-se nesse processo. E Jesus, com a sua capacidade divina, percebe isso. E nós, o leitor incauto, podemos passar ao largo desse entendimento. Como muitas vezes passamos, eu confesso, que até o dia de ler e estudar essa passagem, eu não tinha essa compreensão. E as responsabilidades novas que lhes pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. Porque ele adentrou pelo caminho. E uma vez com Jesus, o sofrimento, a dor vira felicidade, vira o prazer de estar com Cristo, de servir ao Cristo, de querer estar mais próximo do Cristo. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Porque esse exemplo é de uma beleza ímpar e de uma profundidade também muito pessoal, muito particular. Porque mostra para nós que de uma fala de um homem que provavelmente já tinha uma trajetória de erros e acertos, naquela encarnação tinha os erros dele, né? E na experiência de dificuldades que vivenciou ali e resolveu adentrar por caminhos tortuosos, mas que provavelmente tinha as aquisições dele, mas se sentiu tocado pelo amor do Cristo, pela justiça, pelos ensinos de Jesus. Tanto é que ele fala para o homem ao lado, o Gestas, diz: nós não estamos aqui, nós estamos pagando pelos erros que nós cometemos, mas esse homem é um justo. Então ele foi tocado no mais íntimo dele, por um senso de justiça. E aí, essa é a formosura, porque a divina misericórdia, quando, por mais que nós tenhamos o nosso passado, os nossos passados de erros, de desacertos, de crimes, mas quando verdadeiramente nós somos tocados no coração pelo arrependimento e pela vontade decidida de seguir a Jesus, a misericórdia divina nos abraça. Lembremos do exemplo do filho pródigo. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas
desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, se por mais que tenhamos esse passado, essas manchas no passado, no momento em que verdadeiramente nos arrependemos, e o Evangelho nos traz alguns exemplos, como o exemplo de Paulo, como o próprio exemplo agora de Timas, e vários outros, de pessoas que se sentiram tocadas por, por essa transformação, por essa vontade de seguir o rastro luminoso de Jesus. E é isso que precisamos. É esse sentimento que precisa tocar os nossos corações. Porque uma vez que adentrarmos a senda do Senhor, nunca mais retornaremos. Foi isso que tocou a este homem que estava crucificado ao lado de Jesus, e que Jesus diz que um dia, sim, ele estará no paraíso, carregando todas as dores, todas as dificuldades, principalmente de seguir Jesus, porque é um fardo, mas se torna um fardo leve, porque por todas as dificuldades que tenhamos, por todas as humilhações que possamos sofrer, por todas as críticas que possam chegar a nós, por estarmos em nome dele, falando, vivendo, mas se nós nos segurarmos, se nós rogarmos a ele, tudo será para a gente nada. Apenas a vontade de seguir sempre adiante no rastro luminoso de Jesus. Muita paz.